pastor, essas práticas, né, desses mandamentos, não se trata de uma judaização? E o que é essa judaização e quais são os seus perigos? Gostaria que o pastor nos explicasse aí. Queridos, hoje quando você fala em judaizar, né, normalmente as pessoas se referem, né, a esse uso indiscriminado, eu diria até uma idolatria que muitas igrejas têm com Israel, de colocar bandeira, de usar símbolos do judaísmo, né, como por exemplo, os homens usarem o talit, que é um véu de oração, usarem a menorá, né, carregarem arcas da aliança dentro da igreja. Muitas vezes você vê, nós, né, ostentamos a barba. Você pode olhar para nós aqui, estamos de barba, né? Mas por quê? Porque nós cremos, né, que isso não é uma ordem dada apenas para os judeus, tá? Mas tem igrejas, né, que estão na moda hoje usar barba. E tem gente que já falou explicitamente: eu estou deixando crescer a minha barba para que eu possa, para que eu possa expressar como eram os judeus. Então, né, isso é uma coisa de 20 anos para cá. Né, isso é um modismo, né, que começa uns 20 anos para cá. Antes disso, por exemplo, quando eu vim para a igreja, né, quando eu me converti nos anos 90, quando você falava em judaizar, em geral, o pessoal usava como um sinônimo para legalizar. Quer dizer, aquela pessoa que se atinha em regras, pessoa que se atinha vamos dizer assim, em leis, e não se preocupava com o relacionamento com Deus, não se preocupava com o andar com Cristo. Mas nenhum, nem outro, né, tem a ver de fato com o que é judaização. E, queridos, também guardar o sábado, guardar o mandamento que fala que nós não podemos comer carnes impuras, né, como a carne de porco, ou que nós devemos celebrar a festa, né, celebrar a Santa Ceia por ocasião da Páscoa, nenhum desses é judaizar também. Nenhum desses. A própria Santa Ceia é um mandamento instituído por Cristo, né? E os evangelistas todos, eles são unânimes em falar, como nós já tivemos esse debate aqui no podcast, eles são unânimes em dizer que ali, quando Jesus institui a Santa Ceia e fala fazer em memória de mim, o que ele estava fazendo era uma refeição de Páscoa, e não uma refeição que seria tomada a cada semana, a cada mês, né, ao bel prazer de cada um que quisesse tomá-la. Então isso não é real. A judaização, ou judaizar, iudaizo, né, como está no grego, ou seja, viver como um judeu, é algo que começa ali na carta de Paulo aos Gálatas, quando Paulo descreve uma situação que ele teve com Pedro. Então, lá no capítulo 2 e verso 11, então nós deixamos agora a nossa questão moderna e vamos para a Bíblia. Então, no capítulo 2, verso 11, Paulo vai nos contar da seguinte maneira: quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago era o irmão do Senhor, aquele que provavelmente presidia a igreja na época, né? Uma pessoa muito importante. Então, muitas vezes Tiago, ele é uma figura muito ligada à pregação aos judeus. Então, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que foram enviados lá por Tiago, então Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram esses, começou a afastar-se
e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Viver como judeu ou judaizar. Então, aqui, biblicamente falando, a grande questão era o comportamento. E Paulo aqui, ele pega uma questão muito específica. Os judeus, eles não comiam junto com os gentios. Mesmo na igreja, havia uma separação, gentio para cá e os que eram judeus para lá. Então, o que Paulo está falando, que ele repreendeu Pedro, foi por conta dessa divisão, essa separação. Quando, na verdade, eles sempre ensinaram que agora não há mais judeu e nem gentio, todos são em Cristo, e eles ali colocavam uma regra que vinha do judaísmo, de que o judeu não pode se misturar com o gentio. Então, quando ele usa o termo judaizar, ele está se referindo especificamente a isto. Há uma regra que proibia o judeu de se misturar com o gentio. Irmãos, esse debate perpassa todo o Novo Testamento. Lá em Atos capítulo 10, quando Pedro ele está aguardando, o almoço ser preparado, ele tem aquela visão do lençol cheio de animais de todos os tipos, que é baixado, e a voz diz: Pedro, mata e come. E ele questiona: Senhor, jamais entrou na minha boca coisa comum e imunda, o que demonstra que Cristo nunca pregou ou ensinou contra o mandamento que nos proíbe de comer carnes impuras, tá? Mas, no entanto, ali ele tem aquela visão. Só que, em seguida, chegam os enviados de Cornélio. Cornélio era um centurião gentio, que aliás era prosélito, havia ido para o judaísmo, mas ele era gentio. E então, meus amados, Pedro não sabe se vai ou não vai, só que com aquela visão ele percebe o que Deus de fato estava querendo ensinar, tanto que ele mesmo interpreta a visão. Logo em seguida, ele vai dizer o quê? Deus me mostrou que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Então a visão não tinha nada a ver com comer carne de porco ou não. A visão tinha a ver com o que eles estavam fazendo, que era uma acepção de pessoas, de modo que o evangelho parece que só era pregado aos gentios, aos judeus, desculpe. O evangelho só era pregado aos judeus e não aos gentios. E ali então Deus mostra que não, que o evangelho era para todos. O evangelho era para todos indiscriminadamente. Então, quando Paulo aqui repreende Pedro, é por quê? Porque Pedro está voltando para trás, porque ele não queria se misturar, ou seja, então quer dizer, há dois evangelhos, um pregado para os judeus e outro para os gentios. E onde fica toda a teologia que eles haviam desenvolvido? Então, esse é o cerne, esse é o começo. Mas é claro, não é apenas isto, por exemplo, aqui em Gálatas o grande debate é a circuncisão. Para você se tornar, para você ingressar no povo de Deus, no Antigo Testamento, você precisava se circuncidar. E Paulo, ele defende que a circuncisão foi abolida, e quem se circuncidava, na verdade, estava negando Cristo, porque agora Cristo traz outro mandamento, o batismo nas águas. Então, o grande debate aqui na carta aos Gálatas é este, circuncisão. Então ele vai debater sempre este tema, e aí pegando também essa questão da judaização. Lembrem-se, quando Paulo e os seus demais companheiros iam para um lugar, eles pregavam o evangelho. Nesse evangelho que eles pregavam, eles não diziam que eles poderiam pecar, que eles poderiam fazer o que quisessem. Os mandamentos estavam lá.
Mas o que ele defendia? Que eles deveriam ser salvos pela fé, unicamente pela graça de Deus, né, que Deus dava para eles, e eles então manifestavam a fé. E a partir dali, sim, eles eram transformados para uma vida de obediência a Deus. Mas os judeus vinham atrás e falavam: não, isso só não é suficiente. Vocês precisam também se circuncidar. Primeiro, vocês precisam ir para o judaísmo, vocês precisam praticar todas as regras judaicas, né, incluindo rituais de purificação, incluindo sacrifícios, né, tudo isso. E depois vocês vão para Cristo, né? E Paulo falava: não, isso não é assim, não precisa ser judeu para ser cristão, né? Judeu, entenda, praticar, né, os termos da antiga aliança, né, feita no Sinai. E então eles têm aquele encontro lá, né, o primeiro concílio em Jerusalém, e então eles estabelecem que realmente não era necessário essas práticas judaizantes que transformavam as igrejas em sinagogas, queridos, tá? Então, esse é o debate que permeia todo o chamado Novo Testamento. Mas, quando nós pregamos o sábado e os demais mandamentos, nós incluímos esses mandamentos entre os preceitos judaizantes? De forma alguma. Veja, aqui na própria carta aos Gálatas, vou tentar ser sucinto, porque esse é um assunto vastíssimo, mas na própria carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, tá? Paulo, ele vai nos falar o seguinte, olha, ali no verso 19, presta atenção, eu vou ler para você. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Lá no verso 21, seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Quando Paulo fala essas coisas, meus amados, ele usa o termo lei, né, que ele usa, é um termo que ele usa com vários entendimentos. Quando ele usa aqui lei, ele está falando do quê? Ele está falando daquela que foi acrescentada por causa das transgressões, tá? Veja, vamos entender. Quando Deus cria todas as coisas, ele cria as coisas perfeitas. E ele então dá ordem para o homem: você pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Então o homem já era ciente do que era pecado e do que não era, certo? Quando não havia ainda pecado. Por exemplo, nessa época é que ele dá o sábado, né? Ele cria todas as coisas, no sétimo dia ele cessa o seu trabalho, né? E aí ele então, no sétimo dia, ele descansa da criação. E ele nos dá, e ele santifica este dia e dá ordem para que todos o santifiquem, todo ser humano o santifique também o sétimo dia. Então, amados, naquele tempo não havia pecado. Mas lá em Romanos 11 e verso 32, Paulo ele fala assim: Deus encerrou todos, judeus e gregos, judeus e gentios, todos debaixo do pecado, ou seja, da desobediência, para usar com todos de misericórdia. Então o que acontece? O homem desobedece os mandamentos de Deus. E uma vez que ele desobedece, Paulo vai nos dizer isso lá em Romanos, né? Ele peca. Pecado é a transgressão da lei de Deus, nos conta João, 1 João, no capítulo 3, verso 4. Então, o pecado é a transgressão da lei. Quando
o homem, ele peca, ele transgride a lei de Deus. E a Bíblia diz: o castigo ou o salário do pecado é a morte. Então, por isso entra a morte. Quando entra a morte, o homem precisa agora de salvação. Tá? Como que essa salvação vai nos ser dada? Segundo o que foi prometido a Abraão, na aliança com Abraão, Deus opera por meio de alianças, né? Na aliança com Abraão, Deus promete que ele iria, né, levantar, né, futuramente, né, alguém que pudesse, né, tirar o pecado. Ele mesmo, quando Abraão leva o seu filho Isaque lá para o Monte Moriá para o sacrificar, aparece um cordeiro, né, símbolo profético, né, do cordeiro de Deus que viria no futuro. Só que o que acontece, queridos? Quando Deus ele liberta o povo de Israel do Egito, ele faz uma nova aliança com o povo de Israel. Uma aliança que, assim como a aliança feita com Abraão, e assim como a aliança que Jesus vai fazer depois, ela é baseada nos mandamentos de Deus. Tá? A base de toda aliança são os mandamentos de Deus. Então, quando ele faz a aliança com o povo de Israel lá no Sinai, qual é a aliança? Ele entrega ali mandamentos, que são os sacrifícios e as ordenanças que foram dados por conta do pecado, ou seja, para perdoar os pecados. E é sobre esta aliança, esta lei, tá, que ele está falando aqui. Ela foi acrescentada por causa das transgressões, para que houvesse o perdão das transgressões. Ela inclui o sábado, o sétimo dia, de forma alguma. Por quê? Porque quando havia sábado não havia nem transgressões. Ela inclui a separação entre animais impuros, imundos e limpos? Desculpem. Ela inclui? Também não inclui, porque veja, ela foi dada onde? No Sinai. Tá? No dilúvio, por ocasião de Deus reunir os animais na arca de Noé, Deus manda 7 casais de animais limpos e um casal de animais imundos, impuros. Então, automaticamente você pode saber que não inclui, tá? Então, a Santa Ceia não inclui, porque a Santa Ceia é uma ordem de Jesus, tá? Então veja, meus queridos, quando Paulo fala sobre isso aqui, ele fala sobre a lei que consistia em sacrifícios e ordenanças, que não podia perdoar pecados, não podia aprimorar. Então vem Jesus e faz uma nova aliança, também baseada nos mandamentos, e esta aliança sim, por meio do seu sacrifício, que poderia perdoar pecados e que de fato poderia nos aperfeiçoar, nesta aliança verdadeira que nós nos aperfeiçoamos, que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, queridos, não tem nada a ver os mandamentos de Deus com essa judaização, né, que a palavra de Deus nos fala. A judaização aqui, do ponto de vista bíblico, é tornar crentes, né, tornar os judeus convertidos e os gentios, que agora já não mais se circuncidam, que agora já não mais fazem sacrifícios, que agora já não mais celebram certas festas, que agora já não mais vivem, né, sobre um regime de tradições. Judaizar é pegá-los e fazê-los agora primeiro serem judeus, primeiro obedecerem todos os ditames e preceitos, né, da antiga aliança feita com Moisés, para aí poder servir a Cristo. Então, queridos, isso é judaizar. Isso é judaizar segundo a Bíblia, irmão e presbítero Williams, né? Infelizmente hoje muitos
teólogos, estudiosos, eles usam esse termo para criticar aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas o pastor Eliseu já deu aqui a deixa. Nós vamos mostrar para você que os mandamentos de Deus, eles são dados para todos. Você vê nas escrituras que eles abrangem todos, e não apenas os judeus, né? E uma vez que eles abrangem todos, e a Bíblia fala, não há mais judeu e não há mais gentil. Então por que se quer dizer que judaizar é isto? Né? Então Paulo, ele condena os que judaizavam, mas os que judaizavam, entenda bem, são aqueles que introduziam falsos conceitos, falsas ordens, até coisas heréticas no meio da igreja. São esses que Paulo condena. E hoje, queridos, esses se assemelham mais àqueles que pregam contra a verdade, contra os mandamentos, aqueles que pregam contra o que está escrito, que pregam contra a Bíblia que Jesus lia, que os apóstolos liam, que era qual? Era a Bíblia hebraica. Não havia Novo Testamento, ainda não havia textos gregos, queridos. Não havia ainda elucubração, análise, entendimento grego, pagão na história. Então, esses agora, queridos, né, promovem, como aqueles no princípio, a mesma coisa. Eles falam contra a verdade, falam contra os mandamentos de Deus. Então, judaizar, querido, é a idolatria que se faz com Israel, mas na verdade, entenda que, para eu encerrar, tá bom? Entenda que isso não tem nada a ver com quem guarda a verdade, mas por quê? Porque eles pegam a forma, eles tentam se mostrar, né, como judeus, porque assim, é quase que uma volta às origens, tá? Tem que se voltar às origens para ter valor. Então, eles tentam pegar esta forma, mas negam o conteúdo. Negam o conteúdo. E veja, queridos, o que é isso? Isso é o que Paulo já havia alertado aqui em 2 Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Olha o que ele fala: o aparecimento do iníquo. O iníquo, aquele que faz iniquidade, é aquele que transgride a lei de Deus. Olha como é clara a palavra. É segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Essas mentiras que se fala aí. E com todo engano de injustiça, os que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro. Então, as pessoas creem errado, é a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade. Veja, querido, Jesus ele fala muito claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas antes de falar isso, ele fala o seguinte: se permanecerdes na minha palavra. Qual é a palavra dele? Ele fala assim, que ele amou o Pai porque guardou os seus mandamentos. Ele fala: aquele que me ama guarda meus mandamentos também. Ou seja, a palavra dele era baseada nos mandamentos de Deus. A operação do erro tenta te convencer: mandamento foi abolido, mandamento é coisa de judeu, né? Isto é a operação do erro. Cuidado.